Conhecendo a voz de Deus. Tenho perguntas a lhe fazer. Você conhece a voz de Deus? Qual é o nome dela? E hoje em dia, onde é que a encontramos? Vejamos as respostas a essas perguntas na Palavra de Deus. João, capítulo 1, versículos 1 ao 3 e 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Antes que leiamos o versículo 14, relembremos as regras de português quando aprendemos na escola. Sabemos que verbo é uma palavra que dá ação ao sujeito. Em algumas traduções, este verbo está como palavra. Por exemplo, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Só que palavra não dá ação ao sujeito. E por que digo ação ao sujeito? Voltemos, antes de ler o versículo 14 de João 1, em Gênesis. No primeiro capítulo, nos versículos 3, 6, 9 e 11, somente até onde estão os dois pontos. Em todos esses versículos começam assim: E disse Deus. E disse Deus. Onde está o verbo aqui, que dá ação ao sujeito? Verbo dizer. E quem é o sujeito? Deus é o sujeito. Então podemos dizer que o verbo é a voz de Deus. O verbo que está escrito em João capítulo 1, versículo 1, podemos ver em Gênesis 1, versículos 3, 6, 9 e 11, que é a voz de Deus. E como identificar esta voz? Agora sim leremos o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Bom, agora podemos dar uma pessoa a este verbo, pois a própria Bíblia diz que a voz de Deus se fez carne. Aqui está verbo, mas já descobrimos que este verbo é a voz de Deus. E a voz de Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é o unigênito do Pai? Jesus Cristo. O nome da voz de Deus é Jesus Cristo. Logo, o seu nome, Jesus Cristo, também pertence a Deus, porque a voz de Deus pertence a Ele. E hoje em dia, onde encontramos a voz de Deus? Sabemos que Jesus Cristo fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então aqui temos a dica de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Porém, como identificar a voz de Deus nos dias atuais? Vamos ver em João, capítulo 17, versículo 17. Neste capítulo,
Jesus Cristo faz uma oração a Deus, pedindo que Deus santifique os seus discípulos e conheçam a Deus como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que Ele enviou, porque isso significa vida eterna. E isso está no versículo 3. Mas o versículo 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus Cristo falara antes que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega ao Pai se não for por Ele. E logo após a sua ascensão, 10 dias depois, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, 50 dias depois de sua ressurreição e 10 dias depois de sua ascensão. Estão juntos esses dois acontecimentos, melhor dizendo. Então, pode-se entender que a Bíblia, a palavra de Deus, é hoje na terra para nós a voz de Deus, nossa bússola, nossa luz, a lanterna ou a lâmpada para os nossos caminhos e nossos passos. Mas uma pergunta vem me intrigando após descobrir isso. Será que temos realmente obedecido à voz de Deus? Deus deu a Moisés 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. E estes 10 mandamentos resumem-se em amar a Deus acima de tudo e de todos, com todo o teu ser, com toda a tua sabedoria, de todo o teu corpo e toda a tua alma, e amar a teu próximo como a ti mesmo. Mas em João, capítulo 15, versículos 12 e 13, nos dá um mandamento dado pela própria voz de Deus, por Jesus Cristo, que diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tenha maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E o versículo 14 diz quem são os amigos de Deus, os amigos de Jesus. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Bom, a voz de Deus pede que amemos-nos uns aos outros como Ele nos amou, de maneira que, se necessário for, devemos dar as nossas próprias vidas pelos nossos amigos ou por nossos semelhantes. Será que eu tenho realmente amado você? Será que num momento determinado de nossas vidas, em nossa caminhada, antes eu conversava, falava com você, cumprimentava quando te via, e hoje passo por você e abaixo a minha cabeça para evitar olhar para o seu rosto, para evitar te cumprimentar com a santa e gloriosa paz do Senhor? Será que eu tenho realmente este amor de Deus dentro do meu coração? Em 1 João, capítulo 4, versículos 8, 9, 10, 11 e 12, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, e Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor.
não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. E aí? Temos nos amados uns aos outros como Deus nos ama? Deus enviou o seu Filho, ou melhor dizendo, enviou a tua própria voz em forma de Filho. Vimos a glória da voz de Deus como a glória do unigênito, do Filho de Deus. Imagina você, Deus, Ele é todo poderoso para fazer o que Ele quiser. E nada é impossível para Ele. O teu próprio nome, Jeová, significa que Ele faz o que for necessário para que suas promessas se cumpram. E aí, será que o amor de Deus está verdadeiramente em mim, em você, em nós? Devemos pensar mais nessas coisas, irmãos, porque os dias atuais são dias terríveis, dias trabalhosos, onde muitas pessoas estão adorando muito mais a si próprios, ao homem, à criatura, à imagem do homem, ou de aves, de répteis, de animais quadrúpedes, e não têm adorado mais a Deus. Hoje em dia, não são todos os líderes que estão dispostos a realmente fazer com que a igreja adore a Deus em espírito e em verdade, mas eles não têm culpa, porque muitos deles aprenderam a trabalhar desse jeito. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida dos pastores, dos líderes, que ainda seguem as regras ditas na palavra de Deus, pois ela é a voz de Deus aqui na terra. Ela faz parte de nossas vidas desde o princípio da criação, pois foi através da voz de Deus que tudo foi criado, porque Deus usou suas próprias mãos para construir aquele boneco de barro, usou o seu próprio fôlego para dar-nos vida. Ele fez uma obra maior aos olhos dele, pois a sua glória refletida em imagem e semelhança somos você e eu. Pensemos nisso. Se é que demos ouvido à voz de Deus, que agora você sabe quem é, seu nome e onde encontrá-la. E dessa maneira não fica difícil reconhecer a voz de Deus. Reflita nesta mensagem, eu sei que eu tomei muito de seu tempo, mas reflita. Pense bem nas coisas que você já fez, nas coisas que você tem disposição para fazer, naquilo que você quer fazer para agradar e adorar ao nome do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.